Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, trazendo cenas muito interessantes e reveladoras de algo muito importante que aconteceu hoje no Brasil. A ida do ministro Fernando Haddad até o Congresso Nacional para responder uma série de questionamentos dos parlamentares. Gente, em qualquer lugar do mundo, um ministro da Fazenda, um ministro da Economia é o quadro mais importante num governo. E quando ele vai até o parlamento para dar esclarecimentos, é natural que a oposição, deputados que lidam com a área da economia, deputados que representam corporações que estão ali ou interesses, que estejam municiados de dados, de informações para que se tenha o mínimo de debate esclarecedor para a sociedade de um modo geral. Mas isso dentro de um mundo da racionalidade, porque desde que surgiu uma coisa chamada bolsonarismo, se tem uma coisa que não acontece em nenhum ambiente racional, é que haja pessoas bolsonaristas racionais. E os três representantes do bolsonarismo, dentre tantos que existem no parlamento, foram o deputado Abílio Brunini, aquele carequinha que só tumultua as sessões, a deputada Bia Kicis e o deputado Fernando Barros. Pergunto para vocês, deu para sair alguma coisa produtiva vindo dessas criaturas? Pois esse é o espelho do bolsonarismo. Eles se agarram muito mais em situações que estressam a sociedade através de mentiras, de plantações de fake news, de situações que não existem, de deformação da realidade, do que assuntos sérios, né? Pois bem, você vai ver aqui algumas cenas com alguns comentários aqui. Vou tratar também de outras questões paralelas, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, as cenas valem mais do que mil palavras, né? Mas eu vou começar aqui com algumas questões conjunturais. Essa turma da extrema-direita, ele só fica com esse tipo de prática para inflamar pessoas que odeiam o Lula, odeiam o PT. Eles trabalham basicamente com o ressentimento, né? Então o ressentimento é um troço que eles precisam regar todos os dias. O cara não pode deixar de ter raiva, de ter ódio, de ficar brutalizado, de ficar desumanizado, de perder empatia. Então eles vão vitaminando muitas pessoas por todos os lados e infelizmente a gente acaba encontrando com algumas delas, né? Então eles publicam coisas como assim, vitória, ontem foi o início do fim do Lula. Gente, eles estão falando isso todos os dias, né? Bom, o Bolsonaro publicou hoje esse vídeo aqui. Contra narrativas, jamais esqueçam os fatos. Fazendo propaganda de armamento, né? Por isso que eu Que quero discurso de arma. justiça e presidência da defesa. Que o povo se arme. Que a garantia que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Então, com esse tipo de discurso boçal, é que eles atingem muitas pessoas ressentidas, né? Que não querem saber de nada do ponto de vista racional, elas querem só nutrir o seu ódio, né? Isso é uma coisa psiquiátrica complicada, né? E a gente vai tendo a vertente moralista, né? O falso moralista. O Flávio Bolsonaro, vejam só quem, né? Publicou o seguinte: para Lula, importante mesmo é desconstruir a família brasileira, atacar a sua liberdade e viajar com dinheiro público. Bom, ele tinha que esconder o irmão dele debaixo do cobertor, né? Que é o que mais viaja no planeta com dinheiro público. E eles colocam uma coisa aqui totalmente deturpada. Esse é o Brasil de Lula. Governo muda a classificação de gênero para operar pênis e vagina no SUS. Gente, não precisa dizer que está deformando completamente o assunto, né? Obviamente que essa questão diz respeito a pessoas que têm problemas médicos, problemas clínicos, que precisam resolver essas questões, gente, e que essa gente fica pegando essas pessoas que já passam por sofrimentos muito grandes para satanizar essas pessoas, satanizar os pais dessas pessoas, enfim, para fazer ganho político, né? Se você tem dúvida, vocês vão ver nas publicações em canais, vários canais bolsonaristas, tem um aqui, o canal 2 do Bolsonaro. Eis o resultado cruel, trágico e hediondo na doutrinação progressista sobre a infância e adolescência, a mutilação. Agora um novo estágio, o da automutilação. Aí pega o caso de uma moça na Nova Zelândia, que aconteceu um tempão atrás, que a moça cortou os seios, porque também tinha uma série de questões psicológicas, enfim. E eles colocam isso como uma pauta que assusta muita gente, né? E aí muita gente
prefere não olhar para a realidade social, realidade econômica, e na hora de votar acabam dando o voto para esses vigaristas, lacaios e bandidos. E é por isso que eles continuam também a se retroalimentarem desse tipo de esperteza, né? De vigarice para ganharem cada vez mais espaço. Gente, então o ministro Haddad esteve lá e aí lá teve um dos 3 bolsonaristas, né? Como eu disse para vocês. Um deles foi esse deputado Felipe Barros, que se apresenta também como advogado, né? Deputado, o senhor frequentou as aulas mesmo? Como é que o senhor conseguiu a sua carteira da OAB? O senhor colou de alguém? Que é complicado, né? Quando a gente vê uma figura com esse tipo de performance aqui. Evidentemente que ele leva um monte de papelzinho, mostra assim os gráficos para lacrar em rede social. Mas o que aconteceu foi isso aqui. Vamos pegar um trechinho e depois vamos pegar o ministro Haddad. Nós temos aqui o mesmo tipo de gráfico. As contas públicas estão completamente descontroladas. Então, ministro Paulo Guedes, ministro Fernando Haddad, poderia ser o Paulo Guedes. Se fosse o Paulo Guedes, nós estaríamos bem melhores. Saudade do Paulo Guedes, tá com saudade do Paulo Guedes. Saudade do Paulo Guedes. Fixação, hein? Saudade do Paulo Guedes. É fixação. Leve a mão. O que eu vou dizer com a mesma calma que eu tenho aqui. Mas não vale a pena trabalhar com fake news. Não é uma coisa que vai ajudar o país. Eu vou dar um exemplo para o senhor. O senhor está colocando na conta deste governo, o pagamento do calote de precatórios do governo anterior. Assim, o senhor, não sei quanto o senhor gosta dos livros, mas o senhor está pedindo para eu voltar aos livros, mas eu recomendaria que o senhor se detivesse nos comunicados que a Fazenda faz. Quando a gente paga um calote do governo anterior, se o senhor colocar isso na conta do presidente Lula, que nunca deu calote, só teve 2 presidentes que deram calote desde a redemocratização, o Collor e o Bolsonaro. Ninguém mais deu calote aqui. Ninguém deu calote. Você podia fazer oposição, podia ser situação, não importa. Fernando Henrique, Dilma, Lula, ninguém deu calote. O Collor deu um calote, quase destruiu aí parte da economia brasileira, e o Bolsonaro deu calote. Aí vem um presidente, paga o calote. Ah, olha o déficit que o presidente Lula fez. Esse déficit, deputado, não é nosso. O filho é teu, tem que assumir. Tem paternidade isso aqui. Faz um exame de DNA, que você vai saber que o calote, quem que deu o calote. Então, pega o caso, eu não falo isso, eu não quero polarizar com o senhor. Eu não quero ficar aqui batendo boca, não vim para cá para isso. Vim aqui para restabelecer a verdade. Porque é fácil pegar um gráfico que não é mentira, o gráfico que o senhor está mostrando é verdadeiro. Não tem problema. Mas quando o senhor explica o gráfico, o senhor vai ver que o problema do gráfico não é o atual governo. Pegue o caso das leis complementares 192 e 194. Vocês deram um calote nos governadores. Vocês fizeram caridade com chapéu alheio. Vocês quase quebraram alguns estados brasileiros. O Zema, que é um apoiador do Bolsonaro, em março do ano passado estava na minha sala pedindo para pagar o calote que o Bolsonaro deu nele. Eu falei, por que o senhor não cobrou do Bolsonaro o ano passado? O Castro, o Tarcísio. O Tarcísio ficou 1 ano sem pagar a dívida de São Paulo, por liminar do Supremo, por causa do calote que o Bolsonaro deu no estado de São Paulo. Aí o estado de São Paulo ficou sem pagar a dívida. Foram 40 bilhões, deputado. Soma com 90 dos precatórios, quanto é que dá? E as filas do INSS? Vocês já acumularam filas do INSS? É gente pobre, deputado. É gente pobre, deputado. Vocês não quiseram atender. Vocês não quiseram atender. A pandemia exigiria que o senhor acelerasse a fila e não retardasse a fila, como o senhor fez. 15 bilhões de reais de fila, que foi pago o ano passado. O senhor vai culpar o presidente Lula por ter pago um direito constitucional? Deputado Felipe, não é bom isso. O resultado primário do ano passado é uma herança. Infelizmente. A partir desse ano, o senhor começa a nos cobrar. Porque esse é o primeiro orçamento nosso. O orçamento do ano passado é um orçamento que vocês fizeram. Vocês fizeram o orçamento do ano passado. E eu disse aqui, 60 bilhões já estava na piloa, que vocês encaminharam. 50 bilhões de Bolsa Família, 60 bilhões estava descoberto. Mais de 90 bilhões de precatório, a descoberto. E mais o calote dos governadores, que custaria 45, custou 27, também está na conta de vocês. Gente, o Haddad desmonta todas as mentiras que o bolsonarismo espalha todos os dias. Mas a gente precisa saber mais disso, né? A gente precisa ter mais contato com esse tipo de informação, né? E aí o ministro continua, e a Câmara, a TV Câmara, podia dar um close na cara do deputado Felipe Barros, né? Nesse momento ele deveria estar ali tentando se esconder debaixo da mesa, né? Consegui aqui.
Então não vale a pena. Isso são dados oficiais. Todo mundo conhece. O Supremo julgou. O Supremo julgou a inconstitucionalidade da PEC do calote de precatórios e das leis complementares que tiraram o dinheiro dos governadores no período eleitoral, para dizer que a inflação estava baixa. A inflação não estava baixa. O Banco Central, sem que nós tivéssemos indicado um diretor, os 9 diretores indicados por vocês, fizeram a conta de quanto seria a inflação em 2022 se não fosse o truque da gasolina. E deu 8,25 de inflação no último ano de vocês. No nosso, deu menos de 4. E nós mantivemos. Com tudo isso, sabendo disso, nós não mantivemos a meta de inflação. Que vocês nunca cumpriram. Vocês nunca cumpriram o centro da meta da inflação. E nós aceitamos o desafio de manter a meta e buscar a meta. Esse ano, o ano passado, a inflação teria sido já de menos de 4%. Esse ano, se não fosse a reoneração de combustíveis, ela estaria perto da meta este ano. Já estaria em torno de 3,30. E foi esse argumento que eu utilizei, junto ao governo, para tomar a decisão do CMNE de manter a meta e de buscar a meta, mesmo considerando ela exigente. E ela é exigente, sabe por quê? Porque vocês nunca fixaram essa meta para vocês. Vocês fixaram essa meta para os outros. Mas para vocês nunca fixaram. Agora, se nós não restabelecemos a verdade, nós não vamos andar. É fácil, o senhor vai colocar o vídeo da sua fala na sua rede social e vai parecer que o senhor ganhou o debate. O senhor perdeu o debate. É isso que aconteceu aqui. Os dados que o senhor trouxe para cá estão equivocados, porque nós pagamos o calote que foi dado em governadores e nos credores do Estado. Estou falando de mais de 130 bilhões de calote que nós pagamos. Então o senhor vai botar na conta do presidente Lula? Fica fácil assim fazer superávit. Quem sabe em 2026, o senhor quer que a gente siga o exemplo de vocês? Para ficar bonito nas contas, no superávit fake que foi feito em 2022, nós não vendemos patrimônio na Bacia das Almas. Não fizemos isso. Não fizemos isso. Né? Canibalizando a Petrobras, fazendo uma lei absurda de privatização da Eletrobras, absurda, sob qualquer parâmetro. Absurda. Não fizemos isso. Agora o senhor vem falar de tributação. Quem ganhava 2 salários mínimos pagava imposto no governo Bolsonaro. Quem ganhava 2 salários mínimos pagava imposto no governo Bolsonaro. E os amigos que tinham fundo offshore e fundo fechado, esses sim, amigos dos senhores, não pagavam nada. 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 Como o Paulo Guedes e o atual presidente do Banco Central, né, o Roberto Campos Neto, não pagavam nada. 300 milhões de reais em média depositados nos fundos fechados e offshore, 0 de imposto. 0. E o cidadão trabalhador foi registrado em folha, 2 salários mínimos, descontava o imposto de renda. Esse é o sistema tributário que o senhor quer? Votaram, o PL votou contra a reforma tributária. Esse é o sistema tributário que vocês querem? Vocês queriam resgatar a CPMF. O secretário da Receita Federal, que foi embora depois, porque brigou lá com o Bolsonaro, o que ele queria? Ele queria a volta da CPMF. É isso que o senhor deseja? O senhor vai apresentar uma PEC propondo a volta da CPMF? Então, gente, enfim, foi muito interessante. O deputado, evidentemente, aí botou a viola no saco e se escafedeu, né? Então, e os argumentos dessa gente toda foram todos desmontados. Então, é salutar que o ministro Haddad tenha ido ao debate, que ele volte outras vezes, que as informações circulem, que a gente possa aqui, ao invés de nos preocuparmos com esses insanos, com esses capengas mentais, que a gente se ocupe em situações concretas e possa cobrar do governo Lula e do ministro Haddad situações concretas também, né? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, a gente volta no próximo Portal do José. Tchau!